Olá, este é o 11º vídeo da série que eu estou fazendo sobre o 555 e neste vídeo vamos apresentar mais um circuito com sensor, ou seja, vamos usar um sensor para ativar a saída do nosso amigo aqui, né? E neste caso usaremos um sensor de temperatura. Nos vídeos anteriores foi usado o sensor de luz. O objetivo desse circuito é controlar a temperatura ambiente, ou melhor, controlar a temperatura do local onde o circuito foi instalado. Então vamos dar uma olhada aqui no circuito. Observe, temos dois circuitos, o funcionamento é semelhante, né? Eu já vou explicar o porquê dos dois e também dar a explicação de como ele funciona. Mas antes vamos conhecer um pouco esse componente aqui. Este componente, junto com o resistor variável, é que vai disparar a saída do 555 quando houver uma variação de temperatura, tá? E esse componente chama-se termistor. E os termistores nada mais são que resistores. São resistores cuja resistência varia com a temperatura. E ele se divide em dois tipos, o PTC e o INTC. O PTC, no PTC sua resistência é diretamente proporcional à temperatura, o que significa dizer que quanto maior a temperatura, maior sua resistência. E o INTC, sua resistência é inversamente proporcional à temperatura, o que quer dizer que quanto maior a temperatura, menor é sua resistência. A maioria dos circuitos para controle de temperatura é usado o NTC, tá? O PTC também é usado, porém em alguns circuitos específicos. Ele não é tão comum, encontrar circuitos usando ele como o nosso NTC aqui, ok? Então nesse circuito aqui estamos usando um NTC. Por quê? Porque a resistência dele diminui quando a temperatura aumenta. Dito isso sobre os componentes, sobre os termistores, vamos então explicar o funcionamento deste circuito. O 555 está montado na configuração biestável, portanto, como falei nos vídeos anteriores, quando disparado, a saída continua ativa até que alguém resete, né, apertando aqui. Se você não viu os vídeos anteriores, né, desta série, dê uma olhada que tem muitas informações importantes sobre este circuito, tá? Das suas três configurações básicas, da sua configuração interna. Então são vídeos interessantes tanto para iniciantes e robistas, até mesmo para o pessoal aí que já tem um certo conhecimento da eletrônica, tá? Mas dando prosseguimento aqui, observe, como eu falei antes, isso aqui é um divisor de tensão. O pino 2 continua em nível alto, portanto a saída está desativada, né? Quando houver um aumento de temperatura,
o valor dessa resistência, que no momento está 38K, vai diminuir. Diminuindo, a tensão no ponto aqui vai cair para um valor próximo ao 0 volts. Quando isso acontecer, a saída será ativada. Temos a lâmpada aqui para demonstrar que a saída foi ativada, mas como eu falei em vídeos anteriores, a lâmpada é usada apenas porque é o componente que de melhor visualização para a saída, né? Nesse caso da simulação. Mas você pode, por exemplo, colocar um relé aqui, e nos terminais do relé você pode ligar qualquer um outro aparelho ou componente de maior potência. Então, voltando aqui, se essa temperatura que no momento está um pouco acima de 0 grau passar do limite, né, do limite imposto, e esse limite é controlado com o resistor variável, é aqui que você controla o ponto de disparo, né, o ponto de disparo do 555, tá? Quanto maior o resistor, ou seja, quanto maior o valor, né, quanto mais que está em 50, maior será a temperatura de disparo, ok? Isso aqui é um resistor variável de 100K, ele aqui está na metade. Então, observe que eu vou aumentar a temperatura aos poucos até que dispare o 555. Observe, chegou aí a menos de 20 graus e a saída foi disparada. Como eu falei, ela vai continuar, né? Mesmo que eu volte para 0 aqui, ela vai continuar ativa a saída, porque essa configuração aqui é um biestável. Então, para desligar essa saída, você tem que resetar aqui, ó. Pronto, ó. Então, este circuito ativa a saída quando a temperatura sobe. E se você quisesse um circuito que fizesse ao contrário, que ativasse a saída quando a temperatura diminuísse? Bom, para isso é só trocar, né, inverter a posição, né, desses dois componentes. O termistor iria para cima e o resistor iria para baixo, exatamente como está aqui, né? Isso aqui faz exatamente o contrário desse aqui. Isso aqui ativa quando a temperatura aumenta. Esse aqui ativa quando a temperatura cai. Então, observe. Temos nosso resistor aqui. Novamente falando sobre o resistor variável, é através dele que você controla o ponto de disparo, né, do seu 555. Então, temos a temperatura aqui em 0 graus. 0 grau. E se eu diminuir, observe, ó, diminui o mínimo e já disparou. E vai continuar assim, mesmo que eu volte, vai continuar ativada até que eu resete. Resetei. Para você ter um controle, como eu falei, basta aumentar um pouco aqui, está em 45. Então, se eu diminuir, ó, observe que houve, ou seja, a temperatura aqui antes foi menos, acho que 2 graus, né? Agora eu tive que chegar a menos 20 graus. Antes disparou com menos 2 graus, né? Agora que chegou menos 20 graus para poder disparar. Por quê? Porque eu aumentei a resistência aqui. Então, como eu falei, este é o controle do ponto de disparo, né? É através desse resistor variável que você controla o tempo, o ponto de disparo. Ok?
resetando. No próximo vídeo eu vou continuar usando esse sensor de temperatura, só que uma configuração diferente que está montado aqui o nosso amigo 555, tá? Então, até o próximo vídeo. Visite o blog. Se gostaram do vídeo, clique em gostei, participem e até.